Eu morei no Japão, né? De 89 a você 90 morou? Você eu pegou a morei. crise lá? Não, eu peguei um pouquinho antes da crise. 89 já? 89 a 91. Eu fui como decassegue mesmo na época, tinha 18 anos. E qual que era a lógica? Era assim, já tinha um problema da janela demográfica, por isso que eles começaram a aceitar estrangeiros ali. Mas era uma loucura tão grande na época que era assim, vamos passar os Estados Unidos. O que eu ouvia da japonesada era que depois virou a China isso, né? Exatamente. Aí, tanto que ele falou assim, não, mas o nosso Jardim Imperial, que é o Jardim do Imperador, vale mais que a Califórnia. E não sei o quê. Eu falei assim, olha, pode ser até que você passe, mas eu acho que tem alguma coisa que não bate. Aí foi a bolha imobiliária, todo o processo que aconteceu lá. E eu voltei lá, 12 anos depois, na mesma fábrica, e tinha virado um grande depósito. Era uma fábrica de mais de 3 mil funcionários, era uma fábrica da Sony de TVs, e virou um grande depósito da Sony, tudo era feito fora, já tinha esse problema. Mas qual era o ponto principal? O japonês médio ainda não tinha entendido o que tinha atingido. E não é falta de educação, não é falta... É essa consciência que talvez é isso que é o problema maior da grande massa. E talvez o que nos ajude aqui é que está tudo tão ruim que é mais fácil falar assim, quanto você pagava no mercado? Quanto você paga hoje? A culpa é do governo. A gente sabe que tem 3, 4 desdobramentos antes dessa afirmação ser verdadeira. Mas é o jeito que talvez a gente tenha de mostrar para as pessoas que vamos piorar. Né? Não sei se... Não, estamos piorando. Saiu esses dias um estudo da Conference Board que a produtividade do Brasil voltou a patamares de 1958. Eu não sei se você viu. 1958. Eu não estou errando essa data, não. É o estudo da Conference Board. Ou seja, nós perdemos, é como se nós tivéssemos perdido comparativamente a outros países, como você está falando, o boom da internet, o boom do que você quiser, da computação para o varejo, de tudo. Nós perdemos tudo. Levamos comparativamente. Muito deitado eternamente em berço esplêndido. Acho que levamos muito a sério isso. E claro, quando você fala do Japão, assim, eu estive no Japão em 2012. Quando você vai pro, sei lá, e bate o primeiro olhar, você fala, realmente, esse país não tem problema. Mas a coisa é muito mais profunda, porque a gente vai em Brasileira e você fala, aqui não tem sujeira na rua, aqui respeitam as regras, o país é perfeito. Mas a coisa é muito mais profunda, sim, né? Do que simplesmente isso. E agora tentando dar uma visão um pouquinho mais de solução, né? Porque, afinal de contas... Eventualmente, você pode estar ou não no Brasil, mas a maioria dos brasileiros vai ter que estar aqui, vai ter que apontar o dedo para o CPF do culpado. Quais os principais problemas que nós temos hoje no Brasil? Se você fosse conseguir pontuar 2 ou 3 pontos onde você fala assim, olha, se isso continuar assim, nós somos aquele motociclista 100 por hora, sem capacete, com um muro lá na frente. Eu acho que eu vou tentar citar alguns importantes aqui. No meu entender, assim, a relação da dívida ela é extremamente importante, mas eu acho que ela é facilmente conduzida se você mudasse. Se entrasse um Milei aqui, uma ideia de Milei aqui, em 1 ano e meio você levava uma dívida para um patamar sustentável. Não estou dizendo que cairia, mas como o mercado funciona com as expectativas... Já fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil de você corrigir o problema. A expectativa hoje é qual? Nós vamos... Aliás, segundo o FMI, nós batemos 100% ano que vem, né? Mas ano que vem, exato. Segundo o governo, não. A gente vai bater daqui 5 anos. Mas o governo já assumiu que final de 2027 você tem shutdown, né, da máquina. Exato. Você não tem... Não tem mais espaço no gasto discricionário. Exato. O governo assumiu. Mas, para quem não consegue controlar o extrato bancário ou o cartão de crédito, falar em dívida pública é complicado. Vamos tentar mostrar uma outra coisa. Exato. Por isso que eu falei. Ele é importante, mas eu não colocaria aí. Porque alguém bem intencionado e com conhecimento conseguiria... segurar essa dívida e transformar em expectativas positivas rapidinho. Você tem, primeiro, esses gastos obrigatórios do governo consumindo toda a despesa a partir do ano que vem. Isso, para mim, é importantíssimo. Você precisa reduzir a máquina pública urgentemente e mudar aquelas regras. Você não corrige a aposentadoria acima da inflação. Não corrige. Você não corrige salário por variação do PIB. Porque salário é produtividade. É produtividade, acabou. Não tem jeito. Senão, você não consegue. Você não corrige auxílios, Bolsa Família, etc., por acima da inflação.
Acabou, não dá, não tem como, não tem espaço no orçamento. Você pode achar bonitinho esse discurso, mas não tem mais dinheiro. O problema é que isso se transforma em inflação e você ganha, você recebe 5 a mais, só que a inflação te tira 10 e você não percebe. E você contrata a inflação futura. Claramente. Tá tudo indexado, Claramente. você já contratou, né? Você já está gastando a mais e vai. Exato. Mas consumo discricionário, aquilo que é determinado que... Acho que não conheço nenhum outro país que determinou na Constituição essa loucura. Mas vamos imaginar assim, a educação em Santa Catarina tem uma demanda, em São Paulo tem outra, em Minas tem outra, provavelmente no Ceará tem outra ali. Quando eu determino que X% do meu orçamento tem que ir para a educação, é disso que a gente está falando, pessoal. X% em saúde, X% nisso, você não precisa nem de um gestor, né? Você não precisa nem de um presidente, de um governador, tá tudo endereçado e você acaba amarrando o processo onde você beneficia aquele que gasta mais, né? Eu venho da educação, você também, a gente está dizendo assim, ó, uma escola mal gerida e tem notas ruins, vai no MEC no outro ano e fala, preciso de mais dinheiro para melhorar a minha nota. Se eu sou uma escola bem gerida e tenho lá professores motivados e consigo boas notas, se ele for no MEC, ele vai falar, para quê? Lógico. Tá tudo bom. Princípio básico do porquê o socialismo não funciona. Né? Então, você não tem incentivos e o ser humano é movido a incentivo. Então, a gente tem que cortar tudo isso. Como é que seria esse orçamento? Bruno Musa tá lá. Mas vamos lá, a gente entrou na parte técnica. Eu acho que tem algo maior ainda que teria que ser corrigido, na minha opinião. E esse maior... Porque tudo que a gente está falando, dívida PIB, o orçamento, o mecanismo do orçamento ser desenhado por lei, ter uma aceitação dessa, o legislativo aprovar, tudo isso para mim é o sintoma de uma coisa que convive no Brasil há décadas, talvez séculos, que é a mentalidade muito bem colocada pela esquerda de que as responsabilidades não devem ser individuais e sim serem coletivizadas. Tá. No momento em que você atribui a tua falha, a tua opção errada de vida, ao crime, ao que quer que seja, ao exterior, ao externo, acabou. Você permite tudo. Ah, eu sou bandido. Claro, eu nasci num entorno de pobreza. Ah, meu pai batia na minha mãe, então também eu tenho salvo-conduto para isso. A visão da esquerda é essa. Sim. E aqui eu ainda não estou fazendo juízo de valor, mas a visão da esquerda é essa. Toda tua escolha... ela é responsabilizada por terceiros, pelo entorno. E eu acredito na responsabilidade individual. Se o ser pobre fosse uma opção, uma justificativa para ser criminoso, o Brasil seria quase que inteiramente criminoso. E não é. Sim. Não é. Pelo contrário. Pelo contrário. A minoria é em números. Sim. Então, é uma escolha individual. E as pessoas precisam entender que as suas escolhas têm consequências. Só que no Brasil impera impunidade. Você tem um crime, o cara sai na saidinha lá no audiência de custódia porque a juíza teve pena dele porque ele tá com frio, coloca a blusinha dela no cara. É estuprador, é assassino que sai com 1 ano, 2 anos de cadeia. Toda essa impunidade significa que você terceiriza a responsabilidade e elimina a responsabilidade individual. E você, como brilhante economista, conhece... que em 1992, Gary Becker foi prêmio Nobel, mostrando como o incentivo ao crime funciona como qualquer atividade do restante que o ser humano faz. Se eu tenho um incentivo, se eu tenho um incentivo a ser criminoso, se o prêmio que eu posso ter daquele roubo... Custo-benefício. Custo-benefício. O prêmio é maior do que a possibilidade de eu ser punido. E no Brasil, se você é imoral e se você é antiético, o crime compensa. Sim. O crime compensa no Brasil. Porque a possibilidade... A Suzane von Richthofen é solta no Dia dos Pais e depois ela tá solta agora, casada com um médico. E o irmão dela tá ferrado psicologicamente, dentre tantos outros casos que a gente pode citar. Sim. O crime compensa no Brasil. Quando o crime compensa, isso desce para a sociedade. Então, eu posso gastar o que for porque alguém vai me salvar. Não importa se eu fizer errado, a responsabilidade é de terceiros.